Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, a gente vai analisar o KNSC11, tá ok? Então vamos lá. Bem, para começar, é importante deixar claro que nada do que eu falo aqui é dica de investimento, tem caráter educacional, então você aprende e você avalia e escolhe os seus próprios ativos, tá? Não leve tudo o que for falado aqui como indicação, ou melhor, nada do que for falado aqui é indicação, tá ok? Dito isso, vamos para o vídeo. Bom, como sempre, eu começo analisando aqui os dados informacionais gerais do fundo, né? Ele é negociado com o ticker KNSC11, é um fundo do segmento de recebíveis, né? Títulos e valores imobiliários, administrado pela Intrag e gerido pela Quineia. Surgiu ali em 2020, tem mais de 57 mil cotistas e mais de 130 milhões de cotas no mercado. Sua liquidez média diária é de 3 milhões. O patrimônio é de 1,2 bilhão. Como eu sempre falo, o interessante é avaliar ativos que tenham pelo menos 1 bilhão de patrimônio, mas nada impede de você avaliar um com 500 milhões, não. Mas o ideal é acima de 1 bilhão. Bom, sobre esse fundo, ele é um fundo de CRI, porque apesar dele possuir aqui cotas de outros fundos imobiliários, a quantidade é tão pequena que se torna irrelevante, inclusive, para esta avaliação. Tá ok? Então, eu vou focar aqui nos CRIs. Em se tratando de um fundo de CRI, a gente tem o quê? 68 ativos, desses 68 ativos, 65 são os CRIs, os dois fundos imobiliários que eu citei e títulos públicos, né? Ele tem uma quantia ali em caixa. Bom, a gente considerar aqui 4,3 da Selic, se refere ao que está em caixa. Dentre os CRIs, tem aqueles atrelados ao CDI e aqueles atrelados ao IPCA. Esta é a estratégia do fundo, né? Fazer essa mescla. Aqueles atrelados ao CDI possuem uma taxa média, de acordo com a marcação a mercado, de CDI mais 3,55 e os CRIs atrelados ao IPCA têm uma taxa média de IPCA mais 8,98. Não são taxas exageradamente grandes, logo esse fundo não está entre aqueles mais arriscados. Bom, quanto aos setores, a gente pode ver aqui escritório, residencial, logística, shopping, corporativo e outros. Apesar de somando aqui residencial e escritório, somado a 65% aproximadamente, ainda assim eu considero que o fundo está relativamente bem diversificado quando você analisa os CRIs individualmente aqui, tá ok? Porque apesar do setor ser residencial, ele tem vários FIIs residenciais. Apesar do setor ser escritório, ele tem vários FIIs relacionados ao setor de escritório. Aqui, pessoal, é uma planilha que eu coloquei, mas você terá acesso também caso vá no relatório do fundo. Lá tem um espaço para você baixar a planilha. É só para mostrar que todos os dados têm aí nessa planilha e dá para fazer uma avaliação mais detalhada. Aqui eu botei apenas para mostrar a localização, para que você entenda que o próprio fundo ele dá a localização de um CRI, digamos assim, baseado onde ele vai ser construído. Aqui, por exemplo, galpões logísticos, Recife, Camaçari e Fortaleza, certo? Então aqui, ó, este CRI vai estar ligado a três regiões. Então, quando você for analisar o gráfico, tá? É importante que você lembre-se disso. Então, se tem aqui essas três regiões e um CRI, quer dizer que alguma coisa vai ser construída aí nessas três regiões. Quando você analisa individualmente as regiões, você vê que São Paulo, como quase todos os fundos, predomina, certo? Na escolha aqui do fundo. A maior parte dos CRIs estão aqui na região de São Paulo, ou com alguma construção aí na região de São Paulo, tá? Mesmo assim, isso é natural, porque São Paulo é a maior região do país, pelo menos financeiramente,
Então é aceitável, tá? Ainda assim eu considero, tirando esses 24 aqui, a gente considera que os outros estão bem distribuídos, né? Tem aqui 14 nesse diverso aqui, tá? Então, de fato, está bem espalhado, só em São Paulo que tem essa quantidade aqui a mais. Então, assim, ainda no geral apresenta uma certa diversificação. Quanto às garantias, a gente pode perceber que são poucos os CRIs, né? A gente pode ver aqui o devedor, tá? São poucos os CRIs que possuem apenas uma garantia. A maioria esmagadora dos CRIs possui um grupo de garantia, ou seja, mais de um. Por exemplo, eu tenho este fundo aqui, ou melhor, este CRI, quatro CRIs que possuem esta garantia. Eu tenho dois CRIs que possuem só uma garantia aqui, e aqui um CRI que possui aqui só uma garantia. Totalizando, vai dar 7 CRIs que têm apenas uma garantia. Todos os outros CRIs desse fundo possuem mais de uma garantia. Aqui tem alienação fiduciária de cotas e aval, né? Então, é um fundo que está relativamente amparado pelas garantias aí em relação a seus devedores. Bom, já vimos o que? Indexadores, já vimos setores, já vimos a distribuição geográfica, a garantias, né? Fundos com mais de uma garantia, ou melhor, CRIs com mais de uma garantia. E vimos aqui agora, vamos ver agora o portfólio. E aqui está o erro da maioria das pessoas, que elas olham a concentração só em CRI. Mas isso é um erro, porque um fundo ele pode ter CRIs do mesmo devedor. Então, quando for olhar, você tem que olhar a porcentagem em CRI e a porcentagem em devedor. E foi isso que eu fiz aqui, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. O devedor Plaend, ele tem um CRI que equivale a 9,30 do patrimônio do fundo, só que ele também tem outros CRIs que, quando somados, chegam a 10,20. E isso serve ó, para o edifício Luna, que tem dois CRIs que somados dá 6,7, o Brookfield, Creditas, o fundo possui mais de um CRI do mesmo devedor. Então você precisa olhar tanto a questão do CRI quanto a questão do devedor. E nesse caso aqui, a gente tem que a máxima exposição em devedor é o Plaend, que é 10%. Eu considero isso razoavelmente normal, então aqui eu vou considerar que o fundo não tem grandes concentrações em um único devedor, tá? Beleza. Analisado isso, agora vamos para a alavancagem do fundo, que, diga de passagem, é bem pequeno, 6,2%. O fundo possui operações compensadas reversas, certo? E a exposição atual do veículo neste tipo de passivo é de 6,2% do patrimônio. Patamar considerado adequado pela gestão e também, eu acho, adequado. Tá? O fundo tem 1,2 bilhão de patrimônio, 6,2 não é tão grande assim. Tá? Então, a gente entende que está ok aqui a questão da alavancagem. Agora, vamos avaliar aqui a questão dos dividendos. Olha só o que a gente tem. Se você pegar um histórico mais antigo, o fundo passou um tempo pagando 0,6 e depois pagou de novo aqui 0,6. Essa oscilação aqui é a sensibilidade do fundo quanto à inflação, tá? Tanto é que nos meses aí recentes, junho e maio, a inflação foi mais baixa e o fundo pagou menos depois disso, tá bom? Então, essa mudança aqui de patamar está se referindo a justamente essa sensibilidade à inflação, mas quando se calcula uma média aqui do período, fica na casa dos 0,7, 0,8, tá? De dividend yield, médio aí ao longo do tempo. Aí a gente tem aqui, ó, o último dividendo pago foi 9 centavos, equivalendo a 0,97%. Anualizado, isso equivale a 12,24, né? Então pagou um bom dividend yield. E o dividend yield nos últimos 12 meses, 11,50. Aqui é a média de 5 anos, só que o fundo não tem 5 anos. Então eu creio que essa média aqui esteja distorcida, tá? Indicadores, P sobre VP. No caso do fundo de papel, como é o caso do KNSC, faz sentido olhar o P sobre VP e ele está sendo negociado com um ágio de 3%. A cota estava sendo negociada a 9,26 e a cota patrimonial em 9 na data que eu gravei esse vídeo. E o patrimônio do fundo é este daqui, próximo de 1,2 bilhão.
Bom, para a gente encerrar, eu simplifiquei aqui a análise em alguns pontos positivos e pontos que eu considero como negativos ou ameaças. Esse fundo, ele possui como força, certo? A diversificação da carteira, que a gente viu. Ele tem 68 CRIs em vários estados, apesar da concentração em São Paulo, mas considero isso normal. Devedores. Ele está bem diversificado em devedores, com a máxima concentração em um devedor que é 10%, né? Então, está bem distribuído. A gente tem aqui a boa gestão como força, apesar de eu não ter comentado, mas os fundos da Quineia, a gestão da Quineia tende a ser considerada uma das melhores. Tá? A estratégia, eu acho uma força também, IPCA e CDI, você consegue surfar dois momentos, tá? Desde que o gestor saiba o que está fazendo. Baixo risco, vimos a questão das garantias, que são poucos os fundos, ou melhor, são poucos os CRIs e que possuem só uma garantia, tá? Então, eu achei isso extremamente interessante. Esses são os pontos fortes. Fraqueza. Uma das fraquezas é o conservadorismo dos gestores. Olha só, essa gestão tem outros fundos, e um deles é atrelado ao CDI. Na época em que a Selic estava 2% e o CDI estava muito baixo, o fundo meio que simplesmente deixou. Ele vai segurando os seus CRIs, vai segurando, meio que eles não fazem tanta troca eh, nessas circunstâncias. Eles são bem conservadores. E isso é um problema, visto que esse fundo não possui também um guidance, ele não possui um mínimo de distribuição. Então, para eles, eles podem segurar os CRIs, que não vai ter problema, eles não prometeram nenhum tipo de distribuição. Aí eu achei esse conservadorismo ruim para o investidor, pois em situação importante, que ele poderia movimentar a carteira, ele não movimenta. A sobreposição de CRIs por devedor, apesar de ter sido apenas 10%, mas é bom ter este cuidado. Bom, como oportunidade, eu vejo aqui a manutenção da Selic e a expectativa do aumento de inflação, já que tanto a Selic quanto a inflação estão correlacionados aqui com este fundo. E ameaça a sensibilidade à inflação. Aquela oscilação ali nos dividendos está muito atrelada a isso aqui, a sensibilidade à inflação. Inclusive, essa expectativa aqui pode não se consolidar e a gente vai ter meses com menor pagamento em dividendos. Pessoal, é isso. Mais uma avaliação de um fundo imobiliário. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe aqui seus comentários. Você tem o KNSC11 no seu portfólio? Se tem, o que você acha dele? Diz aí pra gente conversar. Ó, valeu, fui, até a próxima.